Hoje, eu reuni os principais vídeos de 2025, e se você quiser ver a retrospectiva do canal, fique até o final. Imagina você estar caminhando tranquilamente, e do nada o céu começa a ficar verde. O vento some, os pássaros param, e por alguns segundos tudo fica silencioso demais, como se o planeta estivesse segurando a respiração. É assim que começam algumas das piores tempestades da história, fenômenos tão absurdos que desafiaram tudo o que os humanos achavam possível. Hoje você vai descobrir tempestades que derrubaram cidades inteiras como se fossem peças de dominó. Redemoinhos gigantescos capazes de arrancar casas do chão, ondas tão monstruosas que engoliram navios de guerra, e relâmpagos que iluminaram o céu por horas. Tempestades que deixaram cientistas sem explicação e sobreviventes jurando que tinham visto o fim do mundo de perto. E o mais assustador, algumas dessas tempestades podem acontecer de novo. Então prepara o fone, se ajeita aí, porque agora você vai entrar numa viagem pelos eventos climáticos mais violentos já registrados. Do furacão que mudou mapas inteiros, ao ciclone que parecia uma muralha de água avançando sobre tudo. Vamos juntos decifrar as piores tempestades já registradas na história. Agora prepara, porque essa aqui é daquelas histórias que parece exagero, mas aconteceu de verdade. Em 12 de novembro de 1970, o ciclone Bola atingiu o atual Bangladesh com uma força que até hoje deixa meteorologistas de cabelo em pé. Só para você ter noção, ele foi tão mortal que muita gente considera o Bola a tempestade mais letal já registrada na história humana. Mas o uau não é só o número de vítimas, é o que a tempestade fez com o território. O Bola veio acompanhado de uma maré ciclônica monstruosa, uma parede de água empurrada pelo vento que chegou a mais de 6 metros de altura, o equivalente a um prédio de 2 andares invadindo a terra firme. Só isso já seria apocalíptico. Mas o Bola foi além. Essa onda gigante arrancou toneladas de sedimentos do fundo do mar e empurrou tudo para dentro do continente com tanta pressão que, depois que a água recuou, cientistas perceberam algo surreal. O ciclone, literalmente, criou novas ilhas, redesenhou a costa e formou pequenas colinas que não existiam antes. Sim, a tempestade alterou o mapa. Regiões inteiras ganharam camadas espessas de areia e lama, tão densas que pareciam concreto natural. Algumas dessas elevações permaneceram por anos, outras acabaram sendo ocupadas por vilas que surgiram depois. O Bola não só destruiu, ele refez o terreno. E o ambiente durante o impacto era absurdo. O vento atingia mais de 190 km por hora. Árvores eram arrancadas com raiz e tudo. Casas de madeira viraram fragmentos no ar. Barcos foram parar no topo de casas que ainda estavam de pé. Tudo, absolutamente tudo, voava. E aí vem o detalhe mais chocante. O Bola foi tão devastador que acabou influenciando o futuro político da região, acelerando a independência de Bangladesh. Uma tempestade ajudou a criar um país. Sim, é surreal. Sim, isso aconteceu. E esse é só o primeiro capítulo das tempestades mais brutais que o planeta já viu. Se prepara, porque esse aqui parece cena de filme catástrofe, mas é 100% real. Em 18 de dezembro de 1944, no auge da Segunda Guerra Mundial, a frota americana navegava pelo Pacífico, quando foi surpreendida pelo que depois seria chamado de Tufão Cobra, um monstro atmosférico tão poderoso que quase apagou uma parte inteira da Marinha dos Estados Unidos. E aqui entra o assustador. O tufão foi tão violento que virou navios de guerra de ponta cabeça. Não barcos de pesca, não navios de carga, navios de guerra, feitos para enfrentar bombas, tiros e explosões. Simplesmente tombaram como se fossem brinquedos de piscina. Durante o pico da tempestade, ventos de 260 km por hora atingiram a frota, que estava espalhada por uma área enorme. Ondas de 18 metros, a altura de um prédio de 6 andares, quebravam sobre os convéses, arrancando aeronaves inteiras e jogando-as no mar. A chuva era tão densa que pilotos que tentaram pousar em porta-aviões não enxergavam o próprio avião. Teve comandante que jurou ter visto a parede da tempestade, avançando como um bloco sólido, engolindo navios inteiros no escuro. E agora vem o momento mais absurdo. No meio do caos, 3 destroyers, navios enormes, afundaram completamente, cada um virando de lado ou sendo puxado para baixo por ondas gigantes. Outros 28 navios ficaram severamente danificados e cerca de 800 homens desapareceram. E tudo isso aconteceu em poucas horas. Depois da catástrofe, os meteorologistas militares perceberam que tinham subestimado completamente a trajetória do tufão. A tempestade era imprevisível, agressiva e se movia como se tivesse vida própria. Imagina um dia abafado, aquele calor pesado que parece grudar na pele. O ar não se mexe, os pássaros somem.
De repente, do nada, uma nuvem começa a girar lá longe, pequenininha, inocente, e em poucos minutos vira um ciclone de ar assassino, avançando em alta velocidade. Foi assim em 26 de abril de 1989, quando Bangladesh, de novo, foi atingido pelo tornado mais mortal já registrado na história, o tornado de Daulatipur Saturia. Esse tornado foi tão destrutivo que apagou vilas inteiras em questão de minutos. Não sobraram paredes, árvores, nem postes para contar a história. A paisagem virou uma superfície lisa, como se alguém tivesse passado uma borracha gigante. Interrompemos um pouco para falar algo. Se quiser apoiar o canal, meu Pix está aí na tela. Toda doação vira mais softwares e vídeos ainda melhores para vocês. E além do nome nos créditos, quem doar entra para a lista de apoiadores oficiais do Genialmente. Vocês fazem parte dos novos projetos e ajudam esse canal a crescer de verdade. Isso não é metáfora, é relato oficial. O funil era tão largo que ocupava praticamente todo o campo de visão dos sobreviventes. Não era aquele tornadinho fino que a gente vê em filme. Era uma muralha giratória de poeira, ferro, madeira e destroços. Um cilindro enorme varrendo tudo. Os ventos, estimados em mais de 400 km por hora, arrancaram casas de tijolo como se fossem caixas de papelão. Árvores centenárias foram arrancadas com raiz e tudo. Caminhões voaram dezenas de metros. Teve registro de pedaços de metal que atravessaram paredes, como se fossem flechas. E o detalhe mais arrepiante: os meteorologistas dizem que esse tornado provavelmente alcançou a categoria F5, a mais alta da escala Fujita, aquela que descreve destruição total, nível não sobrou nada. O impacto humano foi devastador. Mais de 1.300 pessoas morreram e milhares ficaram feridas ou desaparecidas. Apesar de ter durado apenas alguns minutos, o rastro deixado pelo tornado tinha 80 quilômetros de destruição contínua. Sobreviventes contam que o funil parecia engolir o som. Antes de atingir, tudo ficou completamente silencioso. Silêncio pesado, estranho. Aquele tipo de silêncio que só existe antes de algo gigantesco acontecer. E quando o tornado chegou, foi como se o ar inteiro virasse uma máquina de triturar. Esse silêncio pesado e súbito acontece porque o tornado é um vórtice de baixíssima pressão que suga o ar para cima com uma força colossal. Momentos antes de seu núcleo atingir o local, esse vácuo pode sugar todo o vento e o som ambiente, criando uma calma antinatural e opressiva. E o mais doido: Bangladesh é uma região extremamente vulnerável para tornados fortes, mesmo estando longe dos Estados Unidos. O encontro de massas de ar quentes e frias, mais a topografia plana, cria o ambiente perfeito para esses monstros nascerem do nada. Se os tornados comuns já são assustadores, imagina um que parece ter consciência própria. Bem-vindo ao caso de El Reno, nos Estados Unidos, 2013. O tornado com o comportamento mais estranho e perigoso já estudado. Esse tornado ficou tão gigantesco que chegou a 4,2 km de largura, o maior tornado já medido no planeta. Sim, 4 km e 200 metros de largura. Um monstro que ocupava o horizonte inteiro. Mas o tamanho não era o mais assustador, e sim o jeito como ele se movia. Diferente dos tornados normais, que seguem uma rota relativamente previsível, o tornado de El Reno mudava de direção o tempo todo. Acelerava, desacelerava, e até crescia e encolhia em questão de minutos, como se estivesse respirando. A razão? Ele nasceu dentro de uma supercélula colossal, uma nuvem cumulonimbus giratória que parecia uma torre escura, subindo até 16 km de altura. As filmagens mostram a nuvem inteira rolando como se fosse um rolo compressor do céu. Durante o pico, os ventos perto do solo chegaram a 485 km por hora, o suficiente para levantar carros, caminhões e arremessar tratores. Meteorologistas tiveram dificuldade até para classificar a intensidade, porque várias medidas eram altas demais para a escala normal, discutindo se seria necessária uma categoria F6. E o detalhe aterrorizante: esse tornado era tão largo que de perto as pessoas não conseguiam enxergar que estavam dentro do funil dele. Ele parecia só uma parede cinza gigante. Muita gente fugiu para o lado errado, sem perceber que estava andando para dentro da tempestade. Carros de caçadores de tornados, aqueles caras experientes que seguem tempestades, foram virados, destruídos e arrastados quilômetros. Vários especialistas disseram que esse foi o tornado mais imprevisível já observado. O número assusta. O ciclone Bola, de 1970, tirou a vida de entre 300 mil e 500 mil pessoas em uma única noite. Foi tanta destruição que até hoje ele é considerado o desastre natural mais mortal já registrado. Uma tempestade que foi além do clima e entrou para a história como uma tragédia impossível de esquecer. Valeu demais por assistir até aqui. Se quiser apoiar o canal, qualquer ajuda pelo Pix faz uma diferença enorme.
melhora a qualidade, paga os softwares e mantém tudo rodando. Você já parou para pensar em quão grande é o universo? Não, sério. Não é só aquele, o universo é imenso. Eu tô falando de realmente tentar entender o tamanho disso tudo. A gente acha que sabe o que é grande. Um estádio de futebol, uma cidade inteira, o Brasil. Mas tudo isso é tipo um grão de arroz perdido no meio da floresta amazônica, quando a gente compara com o que vem a seguir. Porque hoje você vai embarcar numa viagem, onde cada passo deixa o anterior, parecendo ridiculamente pequeno. Do nosso planeta azul até o fim do universo observável. E eu garanto, depois desse vídeo, a sua noção de grande nunca mais vai ser a mesma. A gente vive em uma bolinha chamada Terra, uma esfera azul, coberta por oceanos, florestas, desertos e cidades que piscam à noite como vagalumes sincronizados. É aqui que tudo o que você conhece acontece. Nascimentos, amizades, tretas de família, memes, eleições, churrascos de domingo, crises existenciais. Mas quando a gente olha para essa bolinha de fora, as coisas mudam. A Terra tem um diâmetro de aproximadamente 12.756 quilômetros. Isso quer dizer que se você desse a volta completa ao redor do planeta, na linha do Equador, por exemplo, você teria percorrido essa distância. Agora isso parece muito... E realmente é, mas só até você sair da bolha terrestre. Vamos dar um passo adiante. A Lua, nossa companheira de dança no espaço, está a cerca de 384 mil quilômetros de distância. Parece perto quando a gente olha à noite, brilhando calma no céu. Mas esse número é tão absurdo que se você fosse até lá, dirigindo um carro a 100 km por hora, sem parar, levaria cerca de 165 dias. E se você fizesse essa viagem a pé, com umas boas paradas para água de coco, chegaria em mais de 13 anos. Ainda assim, a Lua é o vizinho da frente. Literalmente ali na calçada do lado. Agora vamos visitar o centro do nosso quintal cósmico, o Sol. O Sol está a impressionantes 150 milhões de quilômetros da Terra. Isso é o equivalente a dar a volta no planeta mais de 3.000 vezes. E mesmo com essa distância colossal, ele continua essencial pra gente. Aquece, ilumina, faz a plantinha crescer e bota a energia para circular. Mas o mais curioso é o seguinte: a luz do Sol leva cerca de 8 minutos e 20 segundos para chegar até nós. Isso quer dizer que tudo o que você vê do Sol agora, na verdade, aconteceu 8 minutos atrás. Quando você sentiu aquele calorzinho gostoso na pele, o Sol já tinha seguido sua vida. Mas calma, isso ainda é só o começo. O Sistema Solar é formado por 8 planetas, centenas de luas, milhões de asteroides, cometas e uma quantidade absurda de espaço vazio. E a gente ainda tá só no miolo da parada. Porque se formos até Netuno, o planeta mais distante do Sistema Solar, a viagem fica ainda mais insana. Netuno está a 4,5 bilhões de quilômetros da Terra. Isso é tão longe que mesmo a luz, que é basicamente o corredor de Fórmula 1 do universo, leva cerca de 4 horas para chegar até lá. 4 horas viajando na velocidade mais rápida que existe, só para chegar no portão de saída do Sistema Solar. Para você ter ideia de como a luz é rápida, se você tivesse a velocidade da luz, daria para dar 8 voltas na Terra em só 1 segundo. Se você resolvesse mandar um WhatsApp para Netuno, levaria 4 horas para ele nem visualizar. Agora, imagina isso. Todo esse espaço absurdo, da Terra até o Sol, passando por planetas gasosos, luas congeladas, cinturões de asteroides e poeira cósmica. Ainda é só uma pequena área da nossa vizinhança estelar, porque o Sistema Solar inteiro é apenas um pontinho perdido em um mar muito, muito maior. A nossa galáxia, a Via Láctea. Vamos respirar fundo, tá tudo bem, mas prepare-se. Até agora, a gente falou sobre a Terra, a Lua, o Sol e os planetas do nosso Sistema Solar. Tudo isso já pareceu gigante, inalcançável e infinito. Mas a verdade é, a gente não viu nada ainda. O Sistema Solar inteiro é só uma partícula de poeira, girando num dos cantinhos mais tranquilos de um lugar imensamente maior, a Via Láctea. Sim, a nossa galáxia, a nossa casa galáctica, o nosso bairro no mapa do universo. A Via Láctea é uma estrutura colossal. Uma galáxia espiral com braços longos e curvados, parecendo um redemoinho de estrelas, bilhões delas, girando em torno de um centro invisível e misterioso, um buraco negro supermassivo chamado Sagitários A. Esse buraco negro tem milhões de vezes a massa do nosso Sol, mas não se preocupe, ele tá bem longe, e a gente não tá nem perto da zona de perigo. Agora presta atenção nesse número. A Via Láctea tem entre 100 bilhões e 400 bilhões de estrelas.
Isso quer dizer que, mesmo se você conseguisse contar uma estrela por segundo, sem parar nem para respirar, ia levar mais de 12 mil anos só para contar as primeiras 400 bilhões. E essas estrelas não estão paradas, não. Elas giram, se movem, orbitam o centro da galáxia, numa dança cósmica silenciosa que dura centenas de milhões de anos. E aí você pensa, beleza, é uma galera de estrelas, mas o quão grande ela realmente é? Segura essa. A Via Láctea tem aproximadamente 100 mil anos-luz de diâmetro. Tá, mas o que significa isso? Vamos por partes. Um ano-luz é uma unidade de distância, não de tempo. É a medida do que a luz consegue percorrer em um ano inteiro, viajando à velocidade absurda de cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Em números, um ano-luz tem mais ou menos 9,46 trilhões de quilômetros. Isso quer dizer que quando a gente fala que a Via Láctea tem 100 mil anos-luz, de uma ponta até a outra, estamos falando de uma distância de quase 946 quatrilhões de quilômetros. Isso é o equivalente a dar mais de 23 trilhões de voltas ao redor da Terra. Agora, para colocar isso em perspectiva humana, e prepare-se para um pouco de humildade. Se uma nave espacial fosse capaz de viajar à velocidade da luz, o que por enquanto está muito além da nossa capacidade, ela ainda levaria 100 mil anos inteiros para atravessar a galáxia de uma extremidade até a outra. 100 mil anos viajando na velocidade mais rápida possível, sem parar, sem trânsito, sem desviar. Para você ter uma ideia, há 100 mil anos, os primeiros humanos modernos estavam começando a sair da África. A gente ainda nem sonhava com agricultura, cidades, internet ou TikTok. E onde estamos dentro disso tudo? O nosso sistema solar está bem longe do centro da Via Láctea. Ele orbita esse centro galáctico a cerca de 27 mil anos-luz de distância, em um dos braços espirais da galáxia, conhecido como o Braço de Órion. Não estamos no centro nem em uma região particularmente brilhante. A gente está na periferia galáctica. Isso é bom, sério. Lá no centro da galáxia, as estrelas estão tão próximas, a radiação é tão intensa e os eventos cósmicos são tão violentos que a vida como a conhecemos teria pouquíssima chance de existir. Aqui na borda é calmo, isolado, estável, perfeito para a vida se desenvolver com calma em planetinhas como o nosso. Agora fecha os olhos por um segundo e imagina. Você está num lugar, num planeta, girando em torno de uma estrela mediana que gira ao redor do centro de uma galáxia imensa, onde cada ponto de luz no céu pode ser um sistema solar inteiro. E essa galáxia nem é especial. Existem trilhões de outras espalhadas por todo o universo. Mas calma, calma. Vamos ficar só na Via Láctea por enquanto, para te dar uma comparação que realmente mostra o tamanho das coisas. Se a Via Láctea fosse do tamanho da América do Sul inteira, o nosso sistema solar teria o tamanho de um átomo. E a Terra seria uma partícula infinitamente menor que um átomo. Até aqui, a gente já deu um zoom out imenso. Saímos da Terra, passamos pela Lua, pelo Sol, pelos planetas, deixamos o sistema solar para trás. Entramos na Via Láctea, nossa casa galáctica, com suas centenas de bilhões de estrelas. E mesmo depois de atravessar uma galáxia de 100 mil anos-luz de diâmetro, ainda não saímos nem da vizinhança. Porque a Via Láctea não está sozinha no cosmos. Ela faz parte de um grupo de galáxias chamado de Grupo Local. É como se fosse um pequeno condomínio no meio da cidade. Dentro dele, temos umas 50 galáxias, sendo as maiores a nossa Via Láctea e a galáxia de Andrômeda, que aliás está vindo em nossa direção. Mas calma, só daqui a 4 bilhões de anos. Por enquanto, convivemos bem. Mas esse grupo local também não é o limite. Ele faz parte de algo ainda maior, muito maior. Um verdadeiro bairro cósmico gigantesco chamado superaglomerado. E o nosso superaglomerado tem um nome bonito e havaiano, Laniakea. Em havaiano, Laniakea significa céu imensurável. Nome justo. Esse superaglomerado reúne cerca de 100 mil galáxias, todas gravitacionalmente conectadas, se movendo em conjunto como folhas boiando em um rio cósmico de matéria escura. E todas essas galáxias, incluindo a nossa, são como pequenas luzinhas piscando dentro de um território colossal, com mais de 500 milhões de anos-luz de largura. Mas aqui vai a parte realmente insana. Laniakea é só um entre centenas de milhares de superaglomerados. Sim, existem centenas de milhares deles espalhados pelo cosmos, cada um com dezenas ou centenas de milhares de galáxias. Cada galáxia com centenas de bilhões de estrelas, e quase todas essas estrelas com planetas orbitando ao redor.
Agora, junta tudo isso. Toda essa estrutura absurda, essa sopa de galáxias, esses mares de estrelas flutuando no silêncio escuro, e tenta imaginar o tamanho do universo observável. Pronto? Respira fundo. O universo observável, ou seja, a parte do universo que conseguimos ver, medir e estudar, tem um raio de aproximadamente 46 bilhões de anos-luz, ou seja, 92 bilhões de anos-luz de diâmetro. E isso já leva em conta a expansão do universo. A luz que chega até a gente hoje saiu de lugares que já estão muito mais longe do que quando a luz começou a viajar. E dentro desse universo observável, estima-se que existam até 2 trilhões de galáxias, 3 zeros a mais do que bilhões. 2 trilhões de galáxias, cada uma com suas próprias estrelas, planetas, luas, buracos negros, tempestades magnéticas, civilizações, talvez, e segredos que provavelmente nunca vamos conhecer. Sabe aquele número que é tão grande que a gente nem consegue sentir o tamanho dele? Pois é, aqui os números perdem o sentido, porque 2 trilhões de galáxias é tão além do que o nosso cérebro consegue processar, que a única saída é apelar para a comparação. Então vamos lá. Imagina que cada grão de areia de todas as praias da Terra representa uma galáxia. Se você segurasse um punhado com 10 mil grãos, teria 10 mil galáxias na sua mão. Agora multiplica isso por todas as praias do planeta. Esse é o universo observável. Um oceano sem fim de grãos de areia, onde cada grão contém bilhões de estrelas, e onde cada uma dessas estrelas pode ter planetas com montanhas, oceanos, atmosferas, talvez vida. Ou, se preferir outra comparação, se o universo observável fosse um campo de tênis, a Via Láctea inteira seria apenas um pontinho de poeira flutuando no ar. O nosso sistema solar seria algo tão pequeno que nem faria parte desse pontinho. Seria invisível. A Terra seria uma partícula subatômica dentro daquele ponto de poeira. Para vê-la, você precisaria de um microscópio mais potente que qualquer um que já existiu. Depois de tudo que você viu até aqui, 3 palavras devem ter ficado ecoando na sua cabeça. É muita estrela. Bilhões no sistema solar? Não. Bilhões na galáxia? Também não. Trilhões de galáxias, cada uma com bilhões de estrelas. E aí surge uma dúvida que, à primeira vista, parece até boba, mas que foi uma das perguntas mais provocadoras da história da astronomia. Se o universo está cheio, lotado, de estrelas em todas as direções, por que o céu é escuro à noite? Essa pergunta ficou conhecida como o paradoxo de Olbers. E apesar de parecer simples, ela esconde uma resposta que envolve a natureza do próprio universo. Vamos pensar assim. Imagina que você está em uma floresta, mas não é qualquer floresta. É uma floresta infinita. Em todas as direções, para onde quer que você olhe, há árvores. Mesmo que umas estejam mais perto e outras mais longe, sempre tem uma árvore ocupando seu campo de visão. Agora troque as árvores por estrelas. Em um universo infinito, eterno e homogêneo, toda linha que você traçasse no céu, em qualquer direção, acabaria esbarrando em uma estrela. E se isso fosse verdade, o céu deveria ser tão brilhante quanto a superfície do Sol. Sem noite, sem escuridão, apenas um manto contínuo de luz. Mas, claramente, não é isso que a gente vê. Quando o Sol se põe, o céu vira um manto preto com pontinhos brilhando, e não uma explosão de luz infinita. Então, o que está errado nessa lógica? A resposta vem de 3 fatores fundamentais, e todos eles mudam completamente nossa visão do universo. O primeiro é que o universo não é eterno. Durante séculos, pensava-se que o universo sempre existiu, mas hoje sabemos que isso não é verdade. O universo teve um começo, há aproximadamente 13,8 bilhões de anos. Isso quer dizer que o universo tem idade, e que nem todas as estrelas tiveram tempo de enviar sua luz até nós. A luz, apesar de incrivelmente rápida, não é instantânea. Assim, só conseguimos ver objetos cuja luz teve tempo suficiente para chegar. Ou seja, a noite é escura porque a luz de grande parte das estrelas ainda está a caminho. E não é uma expansão lenta. Calma. O universo está acelerando sua expansão. Galáxias distantes estão se afastando de nós tão rápido que a luz que elas emitem nunca vai chegar aqui. Isso mesmo. Algumas galáxias estão se movendo para longe, mais rápido do que a própria luz pode viajar. Parece impossível, mas não é a galáxia que está se movendo dentro do espaço. É o próprio espaço que está se expandindo. Isso cria um horizonte de luz, uma espécie de limite invisível no universo observável. Tudo que está além desse limite é, na prática, invisível. Está tão distante e se afastando tão rápido que a luz emitida agora jamais nos alcançará. E o que acontece com a luz que ainda tenta nos alcançar de regiões próximas ao limite? Ela se estica. Literalmente. A expansão do espaço estica o comprimento de onda da luz, transformando-a em radiação infravermelha.
depois em micro-ondas, até que viram um sussurro gelado no fundo do universo, imperceptível aos nossos olhos. A luz ainda está lá, mas já não brilha. Mesmo que o universo seja maior do que o que conseguimos ver, o que enxergamos é só uma bolha chamada universo observável. E essa bolha tem cerca de 46 bilhões de anos-luz de raio. Tudo além disso está fora do nosso alcance visual. E quanto mais longe algo está, mais no passado estamos olhando. Olhar para uma galáxia a 13 bilhões de anos-luz é como espiar uma fotografia tirada quando o universo era recém-nascido. Então, por mais que o universo possa conter luz em todas as direções, grande parte dessa luz nunca vai chegar até a gente. Porque o tempo não foi suficiente. Porque o espaço se expandiu demais. A noite escura é, na verdade, prova de que o universo tem um começo, está se expandindo e tem limites visuais. A escuridão do céu não é a ausência de estrelas, ela é o rastro da física funcionando, o silêncio das distâncias intransponíveis, a sombra da luz que ainda não chegou, ou que talvez nunca chegue. E o mais incrível, mesmo com tudo isso, com toda essa escuridão, ainda conseguimos ver estrelas. O universo é grande, não só grande, ele é imenso, além do que nossas palavras conseguem expressar. Uma tapeçaria de galáxias, estrelas e vazios, onde cada ponto de luz conta uma história de bilhões de anos. Diante disso tudo, é fácil se sentir pequeno. Um grão de poeira girando em torno de uma estrela qualquer, em uma galáxia entre trilhões. Mas ser pequeno não significa ser insignificante. Somos feitos dos mesmos átomos que brilham nas estrelas. E mesmo em nossa pequenez, temos algo que o próprio universo parece não ter: consciência. A capacidade de olhar para o infinito e se perguntar por quê. É por isso que a ciência importa. Porque ela é nossa lanterna no escuro. Ela não nos dá todas as respostas, mas nos ensina a fazer melhores perguntas. Então, continue curioso, questione, explore, imagine. Porque quanto mais aprendemos sobre o cosmos, mais entendemos sobre nós mesmos. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de se inscrever, ativar o sininho das notificações e deixar seu like. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. O 3I Atlas está deixando todo mundo intrigado. Esse viajante interestelar está causando burburinho entre astrônomos e curiosos. Será que é apenas um cometa comum ou poderia ser algo alienígena? E ainda existem detalhes estranhos sobre sua passagem pelo nosso sistema solar. Fique com a gente e descubra tudo neste vídeo. Mas antes de mergulharmos nesse mistério, não esquece de deixar seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho e, se puder, dar aquele hype nesse vídeo. Agora sim, vamos para o vídeo. O 3I Atlas é um objeto interestelar, ou seja, ele veio de fora do nosso sistema solar. Descoberto no dia 1º de julho de 2025 pelo Projeto Atlas, no Chile, ele chamou a atenção por se comportar de maneira diferente de cometas comuns. Alguns cientistas dizem que é só um cometa fragmentado, mas outros levantam hipóteses mais misteriosas, inclusive sobre origem alienígena. Ao contrário do nosso primeiro visitante interestelar, Oumuamua, ele é classificado como um cometa pela comunidade científica. Até agora, a comunidade científica não chegou a um consenso definitivo sobre se o Oumuamua é cometa ou asteroide. E teóricos da conspiração, não estou falando sobre vocês agora. Estou falando sobre a comunidade científica. Oumuamua, descoberto em 2017, entrou em nosso sistema solar em uma órbita hiperbólica. Ou seja, um caminho que não fecha ao redor do Sol. Algo típico para quem vem de fora. Seu excesso hiperbólico de velocidade, a parte da velocidade que ele carrega, mesmo antes de ser acelerado pela gravidade do Sol, era moderado, com excentricidade pouco acima de 1. Isso já indicava que ele não ficaria preso, mas também mostrava um comportamento mais suave ao cruzar o espaço perto do Sol. Já o 3I Atlas, descoberto em 2025, também está em trajetória hiperbólica, porém bem mais extrema. A excentricidade dele é muito maior, o que significa que o seu percurso pelo nosso sistema solar é muito mais esticado e que ele está se movendo muito rápido. Quando encontrado, sua velocidade já era alta, e ela aumenta conforme se aproxima do Sol. Além disso, sua inclinação orbital é retrógrada quase total, quase invertida em relação ao plano dos planetas, o que adiciona uma nova camada de estranheza à sua trajetória. Outra diferença importante é o periélio.
o ponto de menor distância do Sol que cada um atingiu. Oumuamua já estava visível depois de seu periélio, e sua aproximação máxima ao Sol não gerou uma cauda visível como em cometas tradicionais, ou coma bem pronunciada. 3 e Atlas, por outro lado, tem periélio estimado para 29 de outubro de 2025, a uma distância de cerca de 1,36 unidades astronômicas, e já mostra atividade cometária enquanto se aproxima. Então, em suma, ambos vieram de fora, ambos seguem um caminho que não vai pará-los no sistema solar, mas o 3 e Atlas está fazendo isso de forma mais violenta, mais veloz, com excentricidade muito maior e com sinais de atividade enquanto está nesse percurso, o que o torna muito diferente de Oumuamua nesse quesito de trajetória. Ao falar de atividade cometária, Oumuamua e 3 e Atlas também divergem bastante, e isso ajuda a entender por que um é tão misterioso. Oumuamua não apresentou sinais visíveis de atividade típica de cometas, ou seja, nada de coma, a nuvem de poeira-gás ao redor do núcleo, nada de cauda visível, nada de emissão clara de gases ou partículas. Cientistas detectaram uma aceleração não gravitacional que pode sugerir que algo estava sendo liberado, mas qualquer outgassing teria sido muito discreto e invisível para a maioria dos telescópios. Já 3 e Atlas se comporta de forma bem diferente. Desde que foi descoberto em julho de 2025 por Atlas, já foram registradas evidências claras de atividade cometária, coma visível e poeira sendo expelida, mesmo quando ele estava ainda relativamente distante do Sol. Por exemplo, o telescópio Hubble fotografou 3 e Atlas quando ele estava a cerca de 3,8 unidades astronômicas do Sol, ou seja, quase 4 vezes mais longe que a Terra. E já se observava uma nuvem difusa de poeira sendo liberada do lado voltado para o Sol, e também uma cauda suave sendo varrida pela radiação solar. Além disso, observações de telescópios terrestres notaram que o objeto está brilhando mais rápido do que muitos cometas normais. Isso indica que, à medida que se aproxima do Sol, o calor o está ativando fortemente, liberando mais gases e poeira. Então a diferença-chave é: Oumuamua parecia ser um corpo interestelar, silencioso em termos de atividade superficial, enquanto o 3 e Atlas está claramente liberando material, mostrando coma e cauda. Exatamente os comportamentos que a gente espera de um cometa quando ele é aquecido pelo Sol. Tá, mas calma aí. O 3 e Atlas é uma nave alienígena que tá passando pelo nosso sistema solar para coletar informações sobre o nosso sistema solar. E a cauda dele é um propulsor. Eu vou falar sobre isso já já. Só me deixe terminar de falar as diferenças entre ele e o Oumuamua. Não! Pois então vou falar mesmo assim. Quando olhamos os gases que saem de um objeto interestelar, conseguimos entender melhor de onde ele veio, como ele se formou. E aí entra uma grande diferença entre Oumuamua e 3 e Atlas. Vamos começar pelo 3 e Atlas, dados de agosto de 2025, pelo telescópio espacial James Webb, mostraram que sua coma é dominada por dióxido de carbono. A partir dessas observações, descobriu-se que a proporção de CO2 para a água é de cerca de 8:1, uma das mais altas já vistas em cometas. Também se identificaram quantidades menores de vapor de água, monóxido de carbono e carbonil sulfeto, além de gelo da água. Além disso, foram detectados gases como cianeto e até névoa de níquel atômico, embora em quantidades pequenas, conforme o cometa vai ficando mais próximo do Sol e sua atividade aumenta. Agora, Oumuamua. Aí a história é bem diferente. Ou melhor, o mistério é maior. Os cientistas não conseguiram detectar claramente gases liberados por ele, sem coma visível, sem cauda típica de cometa. Há hipóteses, inclusive, de que alguma aceleração observada foi causada por gases invisíveis, ou voláteis que não produzem poeira ou coma detectável. Alguns modelos sugerem gelo de hidrogênio ou outros compostos exóticos. O 3 e Atlas é, sem dúvida, um dos objetos mais misteriosos que já passaram pelo nosso sistema solar. Ele logo chamou a atenção dos astrônomos e do público, porque apresenta comportamentos que fogem do que esperaríamos de um simples cometa. E quanto mais os telescópios o observam, mais surpresas aparecem. A comparação com o primeiro visitante interestelar, o famoso Oumuamua, é inevitável.
mas ao mesmo tempo mostra que cada um deles possui características únicas e intrigantes. Uma das primeiras coisas que surpreenderam foi a sua mudança de cor. O 3I Atlas começou a ser observado com um tom avermelhado, mas em pouco tempo ganhou uma coloração verde esmeralda impressionante. Cientificamente, esse fenômeno pode ser explicado pela presença de moléculas, como o dicarbono ou o cianeto, que brilham em verde quando excitadas pela radiação ultravioleta do Sol. Isso já foi visto em outros cometas, mas a mudança de vermelho para verde em um objeto interestelar chamou ainda mais atenção. Do lado das teorias da conspiração, alguns chegaram a sugerir que essa mudança de cor seria uma espécie de sinal, ou até mesmo uma ativação de tecnologia alienígena, como se o objeto estivesse se transformando diante dos nossos olhos. Outro ponto curioso está na sua composição química. O 3I Atlas contém uma quantidade de dióxido de carbono desproporcionalmente alta em relação à água. Para se ter uma ideia, a proporção é cerca de 8 vezes maior do que nos cometas típicos do nosso sistema solar. Cientistas explicam isso como um possível indicativo de que ele se formou em regiões extremamente frias de outro sistema estelar, onde o CO2 congelado era muito mais abundante. Outra hipótese é que a crosta do núcleo impede a liberação de água, mas permite que o CO2 escape com facilidade. Já nas linhas das teorias alternativas, há quem diga que isso seria um material exótico de origem artificial ou até combustível de uma nave camuflada. Sua coma, a enorme nuvem de gás e poeira que envolve o núcleo, também é um espetáculo à parte. Observações mostraram que ela cresceu de cerca de 26.400 quilômetros para incríveis 348 mil quilômetros de extensão. Para comparar, isso é 27 vezes maior que o diâmetro da Terra. O telescópio James Webb confirmou a presença de uma imensa nuvem de CO2 nessa coma, o que só reforça a ideia de que estamos diante de algo totalmente fora do comum. Outro detalhe que chama a atenção é a possibilidade de fragmentação. À medida que o 3I Atlas se aproxima do Sol, alguns cientistas acreditam que ele pode estar começando a se partir. Se isso for confirmado, será a primeira vez que testemunhamos a fragmentação de um objeto interestelar dentro do nosso sistema solar. Para a ciência, isso seria uma oportunidade única de estudar de perto como esses viajantes se comportam em contato com a nossa estrela. Mas, claro, não faltam teorias dizendo que essa fragmentação seria, na verdade, a separação de módulos de uma gigantesca nave alienígena. Há ainda relatos de que o cometa estaria emitindo jatos de gás e poeira na direção do Sol, algo que não é o esperado em um cometa tradicional, já que normalmente os jatos são lançados no sentido oposto à radiação solar. Do ponto de vista científico, isso pode estar ligado à rotação do núcleo, que expõe certas regiões ativas em ângulos incomuns. Do ponto de vista conspiratório, seria um comportamento intencional, como se o objeto estivesse se recarregando de energia solar. O 3I Atlas também é considerado anormalmente massivo, com núcleo estimado em aproximadamente 5,6 km. Sua massa pode chegar a até 33 bilhões de toneladas, o que o torna mais pesado que o próprio Oumuamua, que pesava apenas 5.000 toneladas. Isso o torna o cometa interestelar mais robusto já observado, levantando ainda mais perguntas sobre sua origem e sobre o ambiente em que foi formado. Agora, quando comparamos com o Oumuamua, as diferenças ficam ainda mais marcantes. O Oumuamua não tinha cauda visível e não mostrou atividade cometária clara. Pelo contrário, ele parecia mais um asteroide, mas com um comportamento totalmente inesperado. Enquanto se afastava do Sol, em vez de desacelerar como previsto pela gravidade, ele apresentou uma aceleração não gravitacional. A ciência explica isso como já falamos, uma possível liberação de gases voláteis, invisíveis, ou até mesmo efeito da pressão da radiação solar em um objeto extremamente leve e fino, como se fosse uma espécie de lasca de gelo ou de hidrogênio sólido. Já os mais ousados defendem que isso seria a prova de uma vela solar alienígena cruzando o espaço. O Oumuamua também tinha uma forma extremamente incomum, alongado semelhante a um charuto, com até 400 metros de comprimento.
Além disso, ele girava rapidamente e apresentava um brilho irregular, que mudava de forma imprevisível, como se sua superfície fosse cheia de cantos e facetas, refletindo a luz do Sol de maneiras diferentes. Para alguns cientistas, isso apenas mostra como os objetos interestelares podem ser diferentes dos corpos que conhecemos. Para outros, é mais uma pista de que ele não era apenas uma rocha comum. Bem, tanto o Oumuamua quanto o 3I Atlas estão longe de serem apenas simples cometas. Certo, mas quantos anos cada um tem? A idade estimada do Oumuamua é de 500 milhões a 2 bilhões de anos, mas a idade do 3I Atlas é estimada em 7 bilhões de anos. Para se ter uma ideia, o nosso sistema solar tem mais ou menos 4,6 bilhões de anos. Então, como assim esses dois podem ser tecnologia alienígena? Não é possível, né? Bom, se eu for acreditar nisso, a minha teoria é que esses objetos interestelares são de uma civilização muito mais avançada que a gente, e muito mais antiga também. Eles podem ter ativado essas, entre aspas, tecnologias agora, para testar as novas que eles vão fabricar. Se há 7 bilhões de anos eles conseguiram fazer isso, imagina agora. Bem, pessoal, não tô de nenhum lado. Só tô falando a minha teoria se for algo realmente alienígena. E vocês podem deixar a de vocês aí nos comentários também. O 3I Atlas, até onde a ciência conseguiu observar, é classificado como um cometa interestelar. Afinal, ele apresenta atividade cometária clara, com coma e liberação de gases, diferentemente do Oumuamua. Porém, o fato de ter uma proporção de CO2 em comum, mudanças de cor e características que não se encaixam totalmente no padrão, faz com que muitas perguntas ainda fiquem sem resposta. Oficialmente, ele não é considerado nem asteroide, nem nave alienígena. Até porque se for, eles não vão revelar, né? Mas para quem gosta de mistérios, sempre vai existir aquele espaço para imaginar que talvez não estejamos lidando apenas com uma rocha gelada, vinda de outro sistema estelar. E aí, o que você achou dessa viagem pelo mistério do 3I Atlas? Será que é só um cometa diferente ou estamos diante de algo muito além da nossa imaginação? Deixa sua opinião aí nos comentários. E antes de ir embora, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho para não perder os próximos conteúdos e, se puder, dar aquela força extra hypando esse vídeo. Isso ajuda demais o canal a continuar trazendo curiosidades e mistérios do universo para você. Até a próxima! Desde que a vida surgiu na Terra, 5 grandes extinções em massa redefiniram o destino do planeta. Eventos catastróficos, mudanças climáticas abruptas e impactos cósmicos apagaram incontáveis espécies ao longo de milhões de anos, mas agora, a 6ª extinção não é causada por forças naturais, e sim por nós. A cada dia, florestas são destruídas, oceanos sufocados pelo plástico e espécies inteiras eliminadas antes mesmo de serem descobertas. O equilíbrio delicado que sustentou a vida por bilhões de anos está desmoronando, acelerado por nossas próprias mãos. Nunca na história da Terra uma única espécie foi tão poderosa, a ponto de remodelar ecossistemas inteiros. Mas será que temos consciência desse impacto? Ou estamos cegamente avançando rumo a um colapso irreversível? Ao longo dos 4,5 bilhões de anos de história da Terra, o planeta passou por 5 grandes extinções em massa, eventos que transformaram drasticamente a biodiversidade e a estrutura dos ecossistemas. Cada uma dessas extinções eliminou uma parte significativa das espécies existentes, abrindo caminho para novas formas de vida e moldando o curso da evolução. Compreender esses eventos é crucial para contextualizar a atual crise de biodiversidade que enfrentamos.
Extinção do Ordoviciano siluriano, há aproximadamente 445 milhões de anos. Esta foi a primeira grande extinção em massa registrada na história da Terra. Durante o período Ordoviciano, a vida estava predominantemente nos oceanos, com uma rica diversidade de invertebrados marinhos, como braquiópodes, trilobitas e graptólitos. Estima-se que cerca de 60% a 70% das espécies marinhas foram extintas nesse evento. Acredita-se que a causa principal tenha sido uma intensa glaciação que levou a uma queda significativa do nível do mar, resultando na perda de habitats marinhos e mudanças nas condições ambientais. Extinção do Devoniano superior, há aproximadamente 375 a 359 milhões de anos. O período Devoniano é frequentemente chamado de a Era dos Peixes, devido à diversificação significativa dos peixes. No entanto, no final deste período, ocorreu uma série de eventos de extinção que afetaram principalmente os ambientes marinhos. Cerca de 70% a 80% das espécies foram eliminadas. As causas exatas ainda são debatidas, mas incluem mudanças climáticas, anoxia oceânica, diminuição do oxigênio nos oceanos e possivelmente impactos de asteroides. Extinção do Permiano-Triássico há aproximadamente 252 milhões de anos. Conhecida como a Grande Morte, esta é a maior extinção em massa registrada, com cerca de 95% das espécies marinhas e 70% das espécies terrestres sendo extintas. As causas propostas incluem intensas atividades vulcânicas na Sibéria, que liberaram enormes quantidades de gases de efeito estufa, levando ao aquecimento global, acidificação dos oceanos e anoxia. Este evento redefiniu a vida na Terra, abrindo caminho para a ascensão dos dinossauros no período subsequente. Extinção do Triássico-Jurássico, há aproximadamente 201 milhões de anos. Este evento marcou a transição entre os períodos Triássico e Jurássico, resultando na extinção de cerca de 70 a 75% das espécies. As causas ainda são objeto de pesquisa, mas incluem mudanças climáticas, erupções vulcânicas massivas e possivelmente impactos de asteroides. Esta extinção abriu espaço para a dominação dos dinossauros durante o Jurássico. Extinção do Cretáceo-Paleógeno, há aproximadamente 66 milhões de anos. Talvez a mais conhecida das extinções em massa, este evento é famoso por ter levado à extinção dos dinossauros não aviários. Estima-se que cerca de 75% das espécies foram extintas. A causa mais aceita é o impacto de um grande asteroide na região do atual México, formando a cratera de Chicxulub. Este impacto teria causado incêndios em massa, invernos de impacto e outras perturbações ambientais que dizimaram muitas formas de vida. Ao longo da história da Terra, o clima sempre oscilou entre períodos quentes e frios, moldando ecossistemas e influenciando a evolução da vida. No entanto, nunca antes, essas mudanças ocorreram em um ritmo tão acelerado quanto agora. Diferente das variações naturais que ocorrem ao longo de milhares ou milhões de anos, a atual crise climática é resultado direto das atividades humanas. Em especial, a queima de combustíveis fósseis, o desmatamento em larga escala e a emissão desenfreada de gases de efeito estufa. Por milhares de anos, a humanidade viveu em equilíbrio relativo com o meio ambiente, mas tudo mudou com a Revolução Industrial, iniciada no final do século XVIII. A crescente demanda por energia impulsionou a exploração intensa do carvão, seguido pelo petróleo e pelo gás natural, combustíveis ricos em carbono, que ao serem queimados, liberam enormes quantidades de dióxido de carbono na atmosfera. Com o avanço da tecnologia e o crescimento das economias globais, o uso desses combustíveis tornou-se a espinha dorsal do desenvolvimento humano. Mas esse progresso teve um preço. Em apenas 2 séculos, a concentração de CO2 na atmosfera aumentou de aproximadamente 280 partes por milhão, ppm, para mais de 420 ppm, um nível que a Terra não via há milhões de anos. Esse acúmulo criou um efeito estufa descontrolado, retendo mais calor na atmosfera e elevando as temperaturas médias globais.
Os impactos do uso intensivo de combustíveis fósseis são devastadores. O aquecimento global já está transformando o clima da Terra de formas visíveis e alarmantes. Temperaturas extremas atingem recordes em diversos países, resultando em incêndios florestais, secas e colapsos de infraestrutura. O Ártico está perdendo bilhões de toneladas de gelo por ano, elevando o nível dos oceanos e ameaçando cidades costeiras. Furacões, tufões e tempestades tornaram-se mais destrutivos devido à maior retenção de energia na atmosfera. O excesso de CO2 não só aquece o planeta, mas também se dissolve nos oceanos, tornando-os mais ácidos e prejudicando ecossistemas marinhos. Se os combustíveis fósseis são a principal fonte de emissões de CO2, o desmatamento acelera ainda mais a crise climática. As florestas, especialmente a amazônica, funcionam como verdadeiros pulmões do planeta, absorvendo CO2 e armazenando carbono em sua biomassa. Quando uma árvore é derrubada ou queimada, esse carbono é liberado de volta para a atmosfera, contribuindo para o aquecimento global. Nos últimos 50 anos, mais de 17% da floresta amazônica foi destruída. O cerrado, outro bioma essencial para o equilíbrio climático, também sofre com a conversão de suas terras em pastagens e plantações de soja. Além da perda de biodiversidade, esse desmatamento reduz a capacidade da terra de sequestrar carbono, piorando a crise ambiental. Os cientistas alertam que, se as emissões de gases de efeito estufa continuarem no ritmo atual, podemos atingir um aquecimento global de 2 graus Celsius a 4 graus Celsius até o final do século. Embora esses números pareçam pequenos, eles representam um colapso climático em escala global. Secas devastadoras, fome, deslocamento de populações inteiras e colapsos de ecossistemas são algumas das consequências esperadas. Ao longo da história, o planeta Terra passou por diversas transformações naturais que moldaram seus ecossistemas e deram origem a milhões de espécies. No entanto, nenhuma força transformadora foi tão intensa e destrutiva quanto a ação humana. A expansão da agricultura, a urbanização desenfreada e a mineração têm devastado florestas, savanas, pântanos e outros habitats, levando a uma redução sem precedentes da biodiversidade global. O impacto dessa destruição não se limita apenas à perda de espécies, mas afeta o equilíbrio ecológico, ameaça a segurança alimentar e até compromete o próprio futuro da humanidade. O crescimento acelerado das cidades também é um dos principais fatores de destruição ambiental. Hoje, mais da metade da população mundial vive em áreas urbanas, e estima-se que esse número continue crescendo nas próximas décadas. O aumento da urbanização resulta na construção de estradas, prédios, indústrias e infraestruturas que fragmentam os ecossistemas naturais. A mineração é outra atividade humana com impactos catastróficos para os ecossistemas. A busca por ouro, ferro, bauxita, lítio e outros minerais tem levado à destruição de vastas áreas naturais. O garimpo ilegal na Amazônia, por exemplo, destrói florestas e contamina rios com mercúrio, colocando em risco não só a biodiversidade, mas também a saúde das populações indígenas. Se continuarmos devastando os ecossistemas em nome do progresso, logo não haverá mundo para habitar. Cada árvore derrubada, cada rio contaminado e cada espécie extinta nos aproxima do colapso. Não é apenas a natureza que está desaparecendo, é o nosso próprio futuro que estamos apagando. A história da humanidade não precisa terminar como um epitáfio de destruição. A escolha entre destruição e regeneração ainda está em nossas mãos, mas o tempo está se esgotando. Você pode não ver, mas eles estão em toda parte. No ar que você respira, na água que você bebe, na sua pele e até dentro de você. Micro-organismos existem há muito tempo e continuam dominando o mundo em silêncio. Mas como essas criaturas invisíveis controlam a vida na Terra, e talvez até o nosso destino? O que aconteceria se todas as bactérias do planeta desaparecessem? Ou pior, se elas se voltassem contra nós? Prepare-se para uma jornada ao mundo invisível, onde os verdadeiros donos do planeta não são os humanos.
Desde as profundezas dos oceanos até as alturas da estratosfera, os micro-organismos colonizaram cada canto do nosso planeta. Eles são os arquitetos invisíveis da vida, moldando ecossistemas e influenciando o curso da evolução. Existem micro-organismos que prosperam em condições extremas, bactérias que vivem em fontes termais a temperaturas acima de 100 graus Celsius, arqueias que sobrevivem em ambientes altamente salinos e até micróbios que resistem a níveis de radiação letais para qualquer outro ser vivo. Estima-se que apenas uma pequena fração das espécies microbianas tenha sido identificada. A cada nova expedição científica, descobrimos formas de vida que desafiam nosso entendimento sobre os limites da sobrevivência. Existem mais bactérias no nosso corpo do que estrelas na nossa galáxia. Temos pelo menos 39 trilhões de micróbios no nosso corpo e entre 200 e 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Micro-organismos desempenham papéis essenciais nos ciclos biogeoquímicos que sustentam a vida na Terra. Sem eles, processos fundamentais como a decomposição da matéria orgânica e a fixação de nitrogênio seriam impossíveis. No solo, bactérias e fungos decompõem matéria orgânica, liberando nutrientes essenciais para as plantas. Nas raízes, bactérias fixadoras de nitrogênio convertem o gás nitrogênio em formas utilizáveis, permitindo o crescimento vegetal. Sem esses processos invisíveis, a produtividade agrícola seria drasticamente reduzida e os ecossistemas naturais entrariam em colapso. A resiliência dos micro-organismos levanta uma questão intrigante. Poderiam formas de vida semelhantes existir em outros planetas ou luas do nosso sistema solar? A busca por vida além da Terra é uma das maiores empreitadas da ciência moderna. Embora não tenhamos evidências definitivas de vida microbiana em outros planetas ou luas do nosso sistema solar, diversas missões espaciais têm investigado essa possibilidade, concentrando-se em locais que apresentam condições que poderiam ter favorecido o surgimento de vida. Marte, o planeta vermelho, tem sido um foco central na busca por vida extraterrestre. Evidências geológicas indicam que, no passado distante, Marte possuía água líquida em sua superfície, um ingrediente essencial para a vida como conhecemos. Missões como o rover Perseverance, da NASA, estão explorando o solo marciano em busca de sinais de vida passada, coletando amostras que serão analisadas em futuras missões para identificar possíveis microfósseis ou bioassinaturas. Europa, uma das luas de Júpiter, apresenta um oceano subterrâneo sob sua crosta de gelo, aquecido por forças gravitacionais. Esse ambiente isolado poderia abrigar condições favoráveis para a vida microbiana. Missões futuras, como a missão Europa Clipper da NASA, têm como objetivo investigar a composição da crosta de gelo e a química do oceano subterrâneo, buscando sinais de atividade biológica. Encélado, uma lua de Saturno, também possui um oceano subterrâneo e é conhecido por jatos de água que ejetam material da crosta gelada para o espaço. Esses jatos podem conter compostos orgânicos e partículas que indicam a presença de água líquida em contato com fontes de energia. A análise desses jatos poderia fornecer pistas sobre a habitabilidade de Encélado e a possibilidade de vida microbiana em seu interior. Vênus, com sua atmosfera densa e temperaturas extremas, foi considerado um ambiente inóspito para a vida. No entanto, recentes descobertas de fosfina em sua atmosfera levantaram questões sobre a possibilidade de processos biológicos desconhecidos. Embora a presença de fosfina não seja uma evidência direta de vida, ela sugere que processos químicos desconhecidos podem estar ocorrendo, possivelmente relacionados a atividades biológicas. A busca por vida microbiana em outros corpos celestes continua sendo um desafio científico. As condições extremas desses ambientes exigem tecnologias avançadas e missões especializadas para detectar sinais de vida, se existirem. Enquanto exploramos os mistérios do cosmos em busca de vida além da Terra, é fascinante refletir sobre a complexidade da vida que já habita nosso próprio corpo. Micro-organismos invisíveis desempenham papéis cruciais em nossa saúde e bem-estar. Agora, vamos mergulhar nesse universo microscópico que coexiste conosco, revelando como esses seres diminutos influenciam nossa biologia e nossa saúde.
Dentro de nós, uma comunidade invisível e vibrante de micro-organismos coexiste conosco, desempenhando papéis fundamentais em nossa saúde e bem-estar. Estima-se que o corpo humano abrigue cerca de 40 trilhões de bactérias, um número comparável ao de nossas próprias células. Essas bactérias habitam diversas partes do corpo, formando o que conhecemos como microbiota humana. Elas estão presentes na pele, na boca, no trato gastrointestinal, nos pulmões e em outras áreas, cada uma adaptada ao ambiente específico em que reside. O intestino humano é o lar de uma das comunidades bacterianas mais densas e diversificadas. Estima-se que o cólon abrigue trilhões de bactérias que desempenham funções essenciais na digestão e na produção de vitaminas. Essas bactérias auxiliam na decomposição de alimentos, sintetizam vitaminas como a B12 e a K e protegem contra patógenos, competindo por espaço e recursos. A pele humana também é um ecossistema bacteriano dinâmico. Superfícies como o rosto, as mãos e o couro cabeludo abrigam comunidades bacterianas que desempenham papéis na proteção contra micro-organismos patogênicos e na manutenção da integridade da barreira cutânea. Essas bactérias competem com patógenos, impedindo sua colonização, e participam da degradação de substâncias presentes na superfície da pele. A boca humana é um ambiente propício para o crescimento bacteriano, abrigando centenas de espécies que formam a microbiota oral. Essas bactérias participam da digestão inicial dos alimentos, ajudam na proteção contra patógenos e influenciam a saúde bucal, estando relacionadas à formação de placas dentárias e cáries. O trato respiratório superior, incluindo nariz e garganta, também abriga uma variedade de bactérias que competem com patógenos, ajudando a prevenir infecções respiratórias. Essas bactérias desempenham um papel na defesa contra patógenos, competindo por recursos e espaço, e participam da modulação do sistema imunológico local. A presença e o equilíbrio dessas comunidades bacterianas são essenciais para a saúde humana. Elas influenciam o sistema imunológico, a digestão, a produção de vitaminas e até mesmo o humor e o comportamento. Mas e se, de repente, todas essas bactérias desaparecessem? O que pareceria um alívio à primeira vista poderia, na verdade, desencadear um colapso silencioso em nossos corpos e no planeta. Os micro-organismos são os verdadeiros engenheiros da vida na Terra. Invisíveis a olho nu, eles sustentam os ecossistemas, mantêm nosso corpo em funcionamento e até regulam o próprio clima do planeta. Mas e se de repente todos eles desaparecessem? À primeira vista, isso poderia parecer uma bênção, adeus doenças, infecções e pandemias. Mas na realidade, seria o início de um colapso global sem precedentes. No instante em que os micro-organismos sumissem, o corpo humano começaria a entrar em colapso. Nossa microbiota intestinal, formada por trilhões de bactérias essenciais para a digestão e absorção de nutrientes, deixaria de existir. Sem elas, a digestão de certos alimentos se tornaria impossível, levando à desnutrição. Nosso sistema imunológico, que depende dessas bactérias para treinar suas defesas, ficaria desorientado e incapaz de combater patógenos maiores, como vírus e fungos. Doenças autoimunes se tornariam mais frequentes, e a produção de vitaminas essenciais, como a vitamina K e a B12, cessaria, comprometendo a saúde do cérebro e do sangue. Os micro-organismos não apenas vivem dentro de nós, mas sustentam toda a cadeia alimentar. No solo, bactérias e fungos são responsáveis pela decomposição da matéria orgânica, transformando folhas, animais mortos e resíduos em nutrientes essenciais para as plantas. Sem essa reciclagem natural, o solo perderia sua fertilidade e as plantas começariam a morrer em massa. Sem plantas, os herbívoros pereceriam, levando ao colapso dos carnívoros e de toda a cadeia alimentar terrestre. Nos oceanos, o plâncton microscópico, que produz cerca de 50% do oxigênio do planeta e serve de base para toda a vida marinha, desapareceria. Com isso, os peixes, baleias e outras formas de vida oceânica morreriam de fome. Em poucas semanas, os oceanos se tornariam desertos mortos. A longo prazo, a própria atmosfera da Terra começaria a mudar. Como as cianobactérias e as algas microscópicas são responsáveis por grande parte da produção de oxigênio, sua ausência faria com que os níveis desse gás caíssem drasticamente. Em poucos meses, a atmosfera se tornaria rarefeita e tóxica, comprometendo a respiração de todas as formas de vida aeróbicas, incluindo os humanos.
Sem bactérias decompositoras, cadáveres de animais e plantas mortas se acumulariam por toda parte, sem nunca se decompor completamente. As ruas das cidades ficariam repletas de corpos de animais e matéria orgânica em decomposição parcial. As fezes humanas e animais não se degradariam, tornando o mundo um local insuportável para a vida. Mas e se, ao invés de desaparecerem, os micro-organismos decidissem nos atacar? Se a vida microscópica, que sempre nos sustentou, se tornasse nossa maior inimiga? Os micro-organismos sempre foram nossos aliados invisíveis, essenciais para a vida na Terra. Mas e se, de repente, eles se voltassem contra nós? Se as bactérias, vírus e fungos, que vivem há muito tempo com a gente, decidissem transformar nosso mundo em um pesadelo biológico? O primeiro impacto seria imediato e devastador. As bactérias benéficas do nosso corpo, como as do intestino, que auxiliam na digestão e fortalecem o sistema imunológico, poderiam se tornar agressivas, atacando nossos órgãos e causando doenças fatais. Sem essas bactérias, perderíamos a capacidade de absorver nutrientes essenciais, e uma simples refeição poderia se tornar tóxica para nós. Os vírus, que já são uma ameaça constante, poderiam sofrer mutações rápidas e sincronizadas, desencadeando pandemias que nenhum sistema imunológico humano seria capaz de combater. Doenças incuráveis surgiriam em questão de dias, varrendo populações inteiras. Nem mesmo os tratamentos modernos dariam conta, pois os próprios micro-organismos que usamos para criar antibióticos poderiam começar a fabricar substâncias letais contra nós. O ambiente também se tornaria hostil. Os fungos, que ajudam a decompor matéria orgânica, poderiam crescer descontroladamente, cobrindo cidades inteiras e liberando toxinas mortais no ar. A agricultura entraria em colapso, pois sem as bactérias do solo, as plantas não conseguiriam obter os nutrientes necessários para crescer. Florestas morreriam rapidamente, e a escassez de alimentos levaria a uma crise global sem precedentes. E o mais assustador, nós nunca seríamos capazes de prever isso. Afinal, os micro-organismos sempre estiveram aqui, sustentando toda a vida na Terra. Mas se um dia eles decidissem que já não precisavam mais de nós, estaríamos completamente indefesos. Durante milênios, a humanidade se considerou a espécie dominante do planeta. Construímos cidades, dominamos o fogo, exploramos os oceanos e até mesmo enviamos máquinas para outros mundos. Mas no fim das contas, toda essa grandiosidade é apenas uma ilusão. Porque os verdadeiros senhores da Terra sempre foram os micróbios. Eles moldaram a atmosfera, influenciaram a adaptação de todas as formas de vida e controlam silenciosamente os ecossistemas do planeta. Sem eles, não haveria plantas, animais e muito menos seres humanos. Enquanto nos orgulhamos de nossas invenções e conquistas, esquecemos que nossa sobrevivência depende de criaturas invisíveis, bactérias, vírus, fungos e arqueias. Seres tão pequenos que podem caber milhares dentro de um único grão de areia, mas com um poder tão absoluto que podem decidir o destino da vida na Terra. Se um dia eles decidirem nos abandonar, pereceremos. Se resolverem se voltar contra nós, seremos destruídos. A verdade é que não somos os governantes deste mundo. Somos apenas hóspedes temporários, enquanto os micróbios seguem seu reinado eterno. No fim, tamanho não é documento. Nós podemos ser grandes, mas eles são incontáveis. E quando falamos sobre sobrevivência, adaptação e dominação, é preciso admitir, a Terra nunca foi nossa. Sempre foi. E sempre será. O planeta dos micróbios. O Sol, a estrela que nos dá luz, calor e vida. Mas o que poucos percebem é que essa mesma estrela pode ser nossa maior ameaça. Imagine um clarão cegante no céu, seguido por uma onda invisível de destruição. Em questão de minutos, satélites começam a falhar, redes elétricas entram em colapso e, de repente, o mundo moderno simplesmente desliga. Sem internet, sem comunicações, sem eletricidade. O caos se instala. Isso não é ficção. Já aconteceu antes e pode acontecer novamente. Mas será que estamos preparados para enfrentar um evento solar extremo? Ou estamos apenas contando os dias até o colapso inevitável? No coração do nosso sistema solar, uma gigantesca esfera de fogo e plasma arde há mais de 4,6 bilhões de anos. O Sol é uma estrela que define tudo ao nosso redor. Ele dita o ritmo dos dias e das noites, regula os ciclos climáticos da Terra e é a fonte primordial de toda a energia que mantém a vida em nosso planeta. Mas apesar de sua constante presença no céu, poucos realmente compreendem a magnitude de sua influência.
O Sol é uma imensa fornalha nuclear, onde átomos de hidrogênio colidem sob intensas pressões e temperaturas extremas, fundindo-se em hélio. Esse processo, chamado de fusão nuclear, libera quantidades inimagináveis de energia. Uma energia que viaja pelo espaço na forma de luz e calor, demorando cerca de 8 minutos e 20 segundos para alcançar a Terra. Sem esse fluxo contínuo de energia, nosso planeta seria apenas uma rocha congelada, à deriva na escuridão do cosmos. Mas o Sol faz muito mais do que apenas iluminar o céu. Ele é o motor de tudo o que conhecemos. As plantas, através da fotossíntese, absorvem a luz solar e a transformam em energia química, iniciando a cadeia alimentar que sustenta todas as formas de vida na Terra. Os oceanos, rios e atmosferas do planeta respondem aos seus raios com ventos, chuvas e tempestades, moldando paisagens e ecossistemas ao longo de milhões de anos. Mas o Sol não é apenas um aliado. Ele também pode ser um inimigo imprevisível. Erupções solares e ejeções de massa coronal lançam bilhões de toneladas de partículas carregadas em direção ao espaço, algumas das quais atingem a Terra e interagem com seu campo magnético, criando espetáculos belíssimos como a aurora boreal. No entanto, tempestades solares intensas podem representar uma ameaça real, danificando satélites, apagando redes elétricas e até afetando a própria atmosfera do planeta. O Sol é uma estrela que sustenta toda a vida na Terra, mas por trás de sua aparente estabilidade, ele esconde um poder destrutivo que pode, em questão de horas, mergulhar nossa civilização no caos absoluto. Esse poder se manifesta em uma ameaça invisível, porém catastrófica, uma tempestade solar de proporções colossais. Ao longo dos séculos, nosso planeta já foi atingido por inúmeras tempestades solares. A maioria delas passou despercebida, interagindo com o campo magnético da Terra e criando os espetáculos coloridos das auroras boreais e austrais. Mas, ocasionalmente, o Sol desencadeia algo muito mais intenso, uma ejeção de massa coronal. Quando isso acontece, bilhões de toneladas de plasma supercarregado são lançados ao espaço a velocidades impressionantes. Se essa tempestade estiver direcionada para a Terra, as consequências podem ser devastadoras. Para entender o impacto de uma tempestade solar extrema, precisamos olhar para o passado. Em 1859, a Terra foi atingida pelo evento mais poderoso já registrado, o evento de Carrington. Uma gigantesca explosão solar lançou uma onda de partículas carregadas contra o planeta, colidindo com o campo magnético terrestre e desencadeando tempestades geomagnéticas sem precedentes. As auroras boreais foram vistas até mesmo em latitudes tropicais, como no Havaí. Os telégrafos da época, a tecnologia mais avançada do período, entraram em curto-circuito, provocando incêndios e apagões. Agora, imagine um evento dessa magnitude acontecendo nos dias de hoje. Nossa civilização é completamente dependente da eletricidade e das comunicações via satélite. Um pulso eletromagnético, gerado por uma tempestade solar, poderia fritar redes elétricas inteiras, queimando transformadores e subestações. Sem eletricidade, tudo entraria em colapso. Hospitais, sistemas de abastecimento de água, telecomunicações, transporte, internet. Em questão de horas, o mundo moderno voltaria à Idade das Trevas. As consequências seriam inimagináveis. Sistemas de GPS falhariam, causando desastres na aviação e no transporte marítimo. Satélites deixariam de funcionar, afetando desde a previsão do tempo até operações militares. Grandes cidades mergulhariam no caos, com pessoas lutando por recursos básicos, como água e comida. E o pior de tudo, a recuperação poderia levar anos ou até décadas. A fabricação e substituição de transformadores de alta tensão, por exemplo, levaria meses ou até anos para ser concluída. Mas, se um evento como o de Carrington já poderia ser catastrófico, há algo ainda mais assustador. Cientistas descobriram evidências de tempestades solares ainda mais poderosas no passado distante, como o evento de Miyake, que ocorreu há cerca de 1.200 anos. Se um fenômeno dessa magnitude acontecesse hoje, poderia significar o colapso irreversível da infraestrutura global. A única forma de nos protegermos seria desligar preventivamente redes elétricas e satélites ao detectar uma explosão solar em direção à Terra. Mas isso só seria possível se tivermos um sistema de alerta preciso e rápido. Atualmente, nossa capacidade de previsão ainda é limitada, e uma tempestade solar extrema pode nos atingir em menos de 24 horas, dando pouco tempo para reagir. O Sol que nos dá vida também pode ser nosso maior inimigo. E o pior, essa ameaça é apenas uma entre muitas. Porque além das tempestades solares, há outro fenômeno ainda mais devastador que pode colocar toda a humanidade em risco.
Se uma tempestade solar extrema já representa um risco imenso para nossa civilização, existe um evento ainda mais assustador, algo que poderia não apenas destruir nossa infraestrutura elétrica, mas alterar irreversivelmente as condições do nosso planeta: um superflare solar. Superflares são explosões solares milhões ou até trilhões de vezes mais poderosas do que qualquer tempestade geomagnética já registrada. Enquanto uma ejeção de massa coronal comum pode causar apagões temporários e danos aos sistemas elétricos, um superflare pode literalmente queimar nossa atmosfera e devastar a Terra com radiação letal. Estrelas semelhantes ao Sol já foram observadas liberando esses surtos gigantescos de energia. Em questão de minutos, liberam mais energia do que o Sol em milhares de anos. Se um evento como esse ocorresse no nosso sistema solar, os resultados seriam inimagináveis. O primeiro impacto seria a radiação eletromagnética. Raios X e radiação ultravioleta extrema atingiriam a Terra em questão de minutos, fritando satélites e ionizando a atmosfera. Isso destruiria instantaneamente todas as comunicações via rádio e GPS, desorientando aviões e embarcações em pleno funcionamento. Mas o pior viria depois. O superflare lançaria uma quantidade imensa de partículas carregadas em direção à Terra, criando um pulso eletromagnético tão intenso que poderia fazer explodir transformadores e redes elétricas em escala global. A energia solar liberada poderia aquecer tanto a atmosfera que a camada de ozônio seria destruída, deixando o planeta vulnerável à radiação mortal do espaço. Os efeitos na vida terrestre seriam catastróficos. Sem ozônio, a exposição aos raios cósmicos aumentaria drasticamente, elevando os casos de câncer e mutações genéticas. As plantas e fitoplânctons, base da cadeia alimentar, seriam queimados pela radiação intensa, levando a um colapso ecológico. Em pouco tempo, o planeta se tornaria inóspito para a vida como conhecemos. Mas há algo ainda mais aterrorizante: o impacto térmico direto na Terra. Em superflares extremamente poderosos, a energia liberada poderia aquecer a atmosfera a níveis absurdos, elevando drasticamente a temperatura global e desencadeando incêndios incontroláveis. A Terra se tornaria um inferno de chamas, com incêndios florestais consumindo continentes inteiros. O próprio ar poderia se tornar irrespirável devido à quantidade de fuligem e partículas liberadas na atmosfera. E se pensarmos que essa é a pior ameaça vinda do Sol, estaríamos errados. Existe um evento solar ainda mais devastador. O Sol, a fonte de toda a vida na Terra, está condenado a desaparecer. Dentro de aproximadamente 5 bilhões de anos, ele esgotará seu combustível de hidrogênio e entrará em uma nova fase, expandindo-se em uma gigante vermelha. Nesse estágio, sua atmosfera inflada poderá engolir Mercúrio, Vênus e possivelmente a Terra, tornando nosso planeta um deserto escaldante e sem vida. Após essa fase violenta, o Sol expelirá suas camadas externas, formando uma deslumbrante nebulosa planetária. No centro restará apenas seu núcleo colapsado, uma anã branca, um objeto denso e incrivelmente quente que levará trilhões de anos para esfriar completamente. Quando isso acontecer, a luz que um dia sustentou a vida desaparecerá para sempre. Mas em algum outro canto do universo, novas estrelas continuarão esse ciclo eterno de morte e renascimento. O Sol nos dá vida, mas também pode tirá-la. Um único evento extremo e tudo o que conhecemos desmorona. A questão não é se vai acontecer, mas quando. O Brasil é uma nação de proporções gigantescas, um verdadeiro colosso que muitos não compreendem em sua totalidade. Em meio às belezas naturais e à diversidade cultural, poucos percebem o quão imenso é o nosso território. Somos o maior país da América Latina e o quinto maior do mundo, superando continentes inteiros em extensão territorial. Do extremo norte, no Monte Caburaí, em Roraima, até o sul, no Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, são cerca de 4.397 quilômetros de distância. Para ter uma noção, percorrendo essa distância, você pode sair do Brasil e chegar em outro continente. Se você ir do Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, para Boa Vista, capital de Roraima, vai percorrer 4.137 quilômetros. Para você ter uma ideia dessa distância, vamos fazer alguns comparativos para que você entenda a dimensão desse gigante sul-americano. Se você sair de Arroio Chuí, lá no extremo sul, e for até Boa Vista, em Roraima, vai rodar 4.137 quilômetros. Isso já é uma baita viagem, não é mesmo?
Mas segura essa. Se você sair de Boa Vista e seguir até Miami, na Flórida, vai percorrer 3.295 quilômetros. Ou seja, atravessar o Brasil de ponta a ponta pode ser uma viagem maior do que ir do Brasil para os Estados Unidos. Dá até para brincar que é mais fácil ir curtir uma praia em Miami do que cruzar nosso país inteiro e ainda economizar 842 quilômetros. Mas e se você quiser curtir Cancún, uma cidade turística no México, famosa por suas praias paradisíacas de areia branca, mar azul turquesa e vida noturna animada, percorrendo uma distância menor do que atravessar esse Brasilzão de meu Deus? Também dá. Acredite, apesar de ficar na península de Yucatán, no estado de Quintana Roo e banhada pelo Mar do Caribe, a distância percorrida será menor que atravessar o Brasil de norte a sul. Mas não para por aí. Ainda no continente americano, vamos falar um pouco sobre Canadá. Quando se fala do Canadá, logo pensamos em uma longa viagem, um lugar inatingível para muitos. Mas e se eu te disser que ir do Brasil para lá também é mais perto do que atravessar as terras tupiniquins de norte a sul? Sim. Saindo do Parque Nacional de Roraima, em direção a Southernmost Point of Nova Scotia, Canadá, vai percorrer uma distância menor do que sair do Monte Caburaí, em Roraima, e ir para o Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul. Impressionante, não é? O Brasil é um país tão grande que parece ter sido desenhado por alguém que não sabia quando parar. E não é exagero dizer que aqui você pode ir do gelo ao deserto sem precisar de passaporte. Bem, quase. Vamos aos fatos surpreendentes que mostram como o Brasil é um verdadeiro gigante, capaz de deixar até os mapas com inveja. Primeiro, vamos falar do frio. Sabia que sair do Arroio Chuí, no Rio Grande do Sul, até a base Esperança, na Antártica, é uma viagem de 3.306 quilômetros? Parece longe, né? Mas espere só. Cruzar o Brasil de norte a sul, do Monte Caburaí, em Roraima, até o Arroio Chuí, é uma jornada de 4.397 quilômetros. Isso mesmo, você pode ir do extremo sul do Brasil até o continente gelado, e ainda sobrar energia para tirar uma selfie com um pinguim, enquanto cruzar o país de ponta a ponta te deixaria cansado só de pensar. Agora, se você acha que isso já é incrível, prepare-se para o próximo dado. Sair de Fortaleza, no Ceará, até Dakar, no Senegal, é uma viagem de 3.097 quilômetros. Ou seja, é mais perto ir para a África do que atravessar o Brasil de norte a sul. Imagina só, você pode estar tomando um caldo de cana no Nordeste e em poucas horas de voo, ok, talvez não tão poucas, estar comendo um delicioso tchiboudiene, prato típico senegalês, em Dakar, e ainda assim não ter percorrido a mesma distância que um brasileiro enfrenta para ir de Roraima ao Rio Grande do Sul. E o que isso tudo tem a ver com o tema do gelo ao deserto? Bom, o Brasil é um país de extremos. Enquanto no sul você pode enfrentar um frio que te faz pensar duas vezes antes de sair da cama, no Nordeste o calor é tão intenso que até o deserto do Saara parece dar uma trégua. É como se o país dissesse: quer frio? Toma aqui um vento gelado do Chuí. Quer calor? Segura esse sol de Fortaleza. Resumindo, o Brasil é tão grande que enquanto você está congelando no sul, alguém no norte está derretendo de calor. E se você quiser fugir do frio ou do calor, pode sempre pegar um voo para a Antártica ou para a África. Porque, convenhamos, às vezes é mais fácil ir para outro continente do que atravessar o próprio país. Então, da próxima vez que alguém reclamar que o Brasil é grande demais, você já sabe o que dizer. Relaxa, pelo menos não precisamos de visto para ir da praia ao gelo, ou do deserto à selva. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar o seu like. É de graça, não cai o dedo e ajuda a fortalecer nosso canal. Aproveite e ative as notificações para ficar sempre atualizado quando postarmos novos vídeos. Deixe o seu comentário e compartilhe. Tudo isso é de graça. Um abraço e até o próximo vídeo. Cuide-se! Um novo tipo de coronavírus, encontrado em morcegos de Hong Kong, na China, pode ter a mesma capacidade de se espalhar em humanos que o SARS-CoV-2, que causou a pandemia da Covid-19. O estudo feito em conjunto pelo Instituto de Virologia de Wuhan e pelo Laboratório de Guangzhou foi publicado pela revista Nature. A equipe da virologista Shi Zhengli, que trabalhou no Instituto de Wuhan durante a pandemia, foi a responsável por encontrar o vírus HKU5CoV2, que usa o receptor ACE2 para infectar organismos. Mas esse novo vírus representa um risco. Em uma entrevista, o infectologista Alexandre Naime, coordenador científico da Sociedade Brasileira de Infectologia e chefe de Departamento de Infectologia da Unesp, explica que esse é apenas um achado científico de uma vigilância genômica que é feita rotineiramente em morcegos,
porque eles abrigam milhares de vírus que potencialmente podem ser transmitidos para outros animais, incluindo seres humanos. O médico esclarece que, por enquanto, o novo vírus foi identificado apenas em morcegos e apenas em tese ele pode ser transmitido para seres humanos, mas isso ainda não aconteceu, há apenas potencial. Ele ainda reforça que adquirimos aprendizados com a pandemia de Covid-19, principalmente a vigilância genômica que é feita nesse estudo. Confira. O coronavírus descoberto em morcegos, vindo da China. Não. Podemos parar por aqui. Na verdade, esse é apenas um achado extremamente importante, mas um achado científico de uma vigilância genômica que é feita rotineiramente em morcegos. Porque os morcegos, eles abrigam milhares de vírus que potencialmente podem ser transmitidos para outros animais, incluindo seres humanos. E esse novo artigo, esse paper científico, que foi publicado essa semana na revista Cell, descobriu um novo coronavírus, ele é da família do coronavírus, o nome dele é HKU5-CoV2. Ele é de uma subfamília de um outro coronavírus que causou uma epidemia na região do Oriente Médio, um vírus chamado MERS. Isso aconteceu lá pelos idos de 2012. Ele é um pouco correlato ao vírus da Covid-19, SARS-CoV-2, mas ele é mais correlato a esse vírus MERS. E esse novo vírus, então, o HKU5-CoV2, ele foi identificado somente em morcegos e ele tem uma diferença muito importante. O receptor de entrada, como ele age para entrar dentro das células, é o mesmo, por exemplo, do SARS-CoV-2 ou do SARS-CoV original, que é um receptor chamado ACE2, um receptor que é chamado enzima conversora de angiotensina 2. Então, ele potencialmente poderia infectar células humanas, o que foi visto em laboratório. Então, esse é o alerta. Foi identificado um novo vírus que, em tese, poderia ser transmitido para seres humanos. Eu costumo dizer que a gente vive numa pequena aldeia global de 8 bilhões de pessoas e, junto com os seres humanos, nós temos todos os animais que, eventualmente, a gente entra em contato. Portanto, esse tipo de estudo é extremamente importante para identificar, por exemplo, esse novo vírus, o HKU5-CoV2. A gente já sabe que ele pode entrar em células humanas. Por exemplo, se ele for identificado em aves de criação, em granjas, em criadouros de porcos, isso fica mais próximo do ser humano. Então, essa vigilância é muito importante para a gente já estar um passo à frente dos vírus antes deles se adaptarem aos seres humanos. Fenômeno chamado de spillover, que aconteceu, por exemplo, na pandemia da Covid-19, lá no finalzinho do ano de 2019. Então, isso é muito importante. E mecanismos de vigilância, então, têm que ser mantidos. Pois é. Depois de enfrentar tudo o que enfrentamos na última pandemia, só nos resta torcer para que tudo o que o Dr. Alexandre Naime disse seja realmente verdade, e não mais uma bravata daquelas que cansamos de ver durante a pandemia. Nós ficamos por aqui. Obrigado e cuide-se.